Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês com a paz de Jesus. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, revendo o pastor Ricardo e conhecendo os demais pastores aqui da igreja. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã pela liberdade que nós temos na nossa nação de podermos te adorar. De hoje, com portas abertas, sem medo, a gente poder falar do teu amor, levantar as mãos e erguer a nossa voz e dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Obrigado por essa liberdade. Mas nesse momento, Burkina Faso, 500 mil pessoas tiveram que abandonar o norte do país por causa do Islã, da violência. E nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de Burkina Faso. Misericórdia dos burkinabês, misericórdia da tua igreja que existe naquela nação. Que os teus filhos sejam fortalecidos na fé. Que essa perseguição e essa luta os faça fortes em Cristo. Que nenhum deles desistam. Que nenhum deles abandonem a fé, muito pelo contrário. Que se tornem discipuladores, levando as boas novas para onde eles estão sendo espalhados. Que o Senhor possa refrear o poder do mal naquela nação. Nós declaramos Burkina Faso para Cristo, uma nação lavada e redimida no sangue precioso de Jesus. Nós abençoamos aquelas crianças que estão sendo discipuladas, que se levantem como líderes cheios do teu Espírito naquela nação, para fazer a diferença. Abençoe os professores das escolas, para que não desanimem. Abençoe, Senhor Deus, a liderança naquela nação, para que te conheça. Em nome de Jesus, e que os muçulmanos ali, em específico os radicais, os fundamentalistas, os jihadistas, que eles possam te conhecer, eles possam ter uma experiência contigo, a luz venha brilhar no meio do caminho e jogá-los por terra, para que possam, te ver, te conhecer e serem trabalhadores da tua causa. O Senhor pode fazer isso, o Senhor fez com Paulo, o Senhor pode fazer com essas pessoas. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor sustente os nossos missionários que vivem nessa nação e os missionários nacionais que sejam supridos em suas necessidades. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 17. Essa palavra está muito forte no meu coração e eu preciso transmiti-la para vocês nesta manhã. No versículo 20, os fariseus, os saduceus, estão interrogando Jesus a respeito de quando é que o reino de Deus haveria de vir. Então Jesus, de uma forma bem clara, diz que o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Então esses homens, não só eles, como também os discípulos, nos primeiros anos do ministério de Jesus, eles também tinham uma visão errada do reino. Eles pensavam que o reino de Deus, naquele momento da história, seria um reino visível. E Jesus não veio para estabelecer, naquele momento da história, um reino visível. Ele vem, mas naquele momento ele não veio como leão, ele veio como cordeiro, ele veio para dar a sua vida por nós, ele veio para estabelecer o reino de Deus no coração das pessoas. O reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o que Jesus está dizendo para esses discípulos, está dizendo para esses fariseus religiosos, é que antes do reino de Deus chegar e você entrar nele, esse reino visível, primeiro é necessário que o reino invisível de Deus esteja dentro de você. Então não adianta você querer entrar no reino visível de Deus, se em primeiro lugar o reino invisível de Deus não entrar em você. Então, você vai ler João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar lugar. Ou seja, eu estou preparando morada para vocês lá. Mas e o versículo 23? Então, eu e o meu pai viremos, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu pai viremos e faremos nele morada. O que é que Jesus está dizendo? É que só vai ter morada lá, com o pai, as pessoas em quem Deus achar morada aqui, agora.
Então, o que garante a minha morada no reino de Deus é quando o Senhor desse reino acha morada em mim, aqui agora. É a mesma palavra. João 14, versículo 2, tem muitas moradas, e o versículo 23, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, enquanto o reino está sendo preparado lá, esse que vai se manifestar de forma visível, há uma presença do reino invisível em nós agora. Toda pessoa que não tem o reino invisível dentro dele agora, não tem como ela entrar no reino que há de se manifestar de forma visível no futuro. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Por isso Jesus diz para o religioso em João 3, versículo 5, versículo 3, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o versículo 7, versículo 5, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, se o versículo 3 você não pode ver, versículo 5 muito menos vai poder entrar. Então, eu só vou poder ver o reino de Deus. E eu só vou poder entrar no reino de Deus se, em primeiro lugar, o reino de Deus entrar em mim. Por isso a gente ora o Pai Nosso. O Pai Nosso é o estabelecimento dos estatutos do reino invisível de Deus dentro de nós. Venha a nós o teu reino. Esse é um pedido que ele tem duas aplicações. Primeiro, o reino pessoal de Deus dentro de você, para que seja feita a vontade de Deus na sua vida e não a sua vontade. Mas tem uma aplicação do escatom, da escatologia. Esse reino um dia vai vir mesmo. Vai ser estabelecido sobre toda a terra. E só vai entrar nesse reino literal que Deus vai estabelecer aquelas pessoas cujo reino invisível já entrou dentro de nós agora. É Deus reinando em nós agora. É Ele fazendo morada em nós agora. É Ele encontrando lugar em nós agora. É Deus se tabernaculando aqui nessa terra agora, vivendo em mim e através de mim e apesar de mim. É isso que vai garantir a minha entrada quando esse reino de visível aparência for estabelecido nessa terra. Aí, Jesus vai usar, a partir do versículo de número 24, ele vai usar duas gerações para falar sobre sinais que faz a gente ficar um pouco alerta para saber desse reino visível que vai ser estabelecido. Quando é que eu vou perceber a presença desse reino que vai ser estabelecido sobre a terra? Quais são os sinais? O Lucas ele vai usar o capítulo 17 e o capítulo 21, que são capítulos do escatom, onde Jesus fala sobre a escatologia, sobre coisas que vão acontecer no futuro, como Lucas 21, versículo 5. A partir do versículo 5, quais são os sinais? O que a gente vai ver? O que vai mostrar que essa tua presença está chegando, que o teu reino está chegando? Quais são as evidências para a gente ficar alerta? E aqui no capítulo 17, Jesus vai usar duas gerações para mostrar para a gente sinais, e que são sinais totalmente diferentes daqueles que a gente escuta. Você coloca lá na internet, sinais da vinda de Jesus. Aí os caras falam um monte de coisa, que você fala, meu Deus, se esses aí são os sinais, então Jesus já tinha que ter voltado a 2 milênios atrás, porque esses sinais sempre existiram. Os sinais mais importantes que Jesus declara aqui em Lucas 17, a gente não percebe. Porque a gente está tão ligado a uma mentalidade grega que para nós esses não são sinais. Então Jesus vai usar uma geração antediluviana, porque ele vai dizer assim, olha, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então Jesus está usando como exemplo uma geração antediluviana, que é a geração de Noé, para falar o que estava acontecendo naquela geração. É um prelúdio, é um sinal profético do que vai acontecer quando o Filho do Homem se manifestar. E quais são os sinais? Versículo 27. Jesus disse, comiam, bebiam, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. A minha pergunta é, o que tem de errado comer? É um mandamento bíblico.
Gênesis 1. Você pode comer de todos os frutos da árvore. Beber. A gente bebe também. Casar. O que tem de errado em casar? Nada. Errado é não casar, viver abrasado. Não é isso que diz 1 Coríntios 7? Que é melhor casar do que viver abrasado. Dando-se em casamento. Não existe pecado algum no comer, no beber, no casar e no dar-se em casamento. Então eu preciso entender essa afirmação de Jesus, porque as evidências de que o reino de Deus está chegando são essas. É esse sistema de comer, de beber, de casar e de dar-se em casamento. Que pecado existe nisso? Nenhum. Mas no contexto da geração antediluviana, você vai perceber que não existe pecado nenhum nisso. O único problema é que Deus não era convidado para fazer parte de nenhuma dessas atividades. Deus não era bem-vindo no comer, no beber, Deus não era bem-vindo no casar-se e nem no dar-se em casamento. Deus foi colocado para fora. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. A geração de Caim, que é essa geração antediluviana, é daí que nasce esse sistema de coisas lícitas, de coisas que não são pecaminosas aos nossos olhos, mas elas se tornam más porque Deus não é incluído no sistema. Deus é banido do sistema. Eles vivem exclusivamente só para isso. Deus não é consultado para essas coisas. Deus não é buscado para essas coisas. Deus não é convidado para fazer parte dessas coisas. Na verdade, Deus é excluído de tudo isso. E eu quero mostrar isso para vocês na genealogia de Caim. Estou com vocês em Gênesis capítulo 4, se eu não me engano, a partir do versículo de número 16. Você vai ler sobre Caim. Você vai ler lá em João que Caim, versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vocês sabem, aqui, desde o versículo de número 4 de Gênesis 4, Deus dando oportunidades para Caim, dizendo: Caim, você não precisa ficar com o semblante caído, você não precisa ficar com raiva. Se você proceder do mesmo jeito que o seu irmão procedeu, você também será aceito. É Deus dando uma oportunidade para Caim, dizendo: faça daquela forma, não precisa repetir o jeito que você fez, faça da mesma forma que o seu irmão fez e você vai ser aceito. E ele fecha o coração, ele não quer. Aí Deus diz: Caim, olha só, o pecado jaz à porta, no teu coração, batendo. Se você abrir, o pecado vai entrar. E aí é o seguinte, você perde a sua própria vontade, você vai ter uma dualidade dentro de você, você não vai ter mais domínio. Ele é que vai dominar você, compete a você dominá-lo enquanto ele está por lá de fora, porque ele está batendo, ele quer entrar. Ele não entrou ainda, mas se você abrir a porta para o pecado entrar, aí ele vai ser o senhor da sua vida. Por lá de fora ele é seu escravo, por lá de dentro você é escravo dele. Então você vai se tornar escravo do seu desejo, porque o pecado vai entrar dentro de você. Pensa bem, Caim, no que é que você está fazendo. E Deus dando essas oportunidades para Caim. Então Caim é um camarada que não quer Deus. Caim é um camarada que mata o seu irmão, e quando Deus vem e pergunta: onde é que está o seu irmão? O que é que ele fala para Deus? Ué, eu sou lá tutor do meu irmão? Eu sou guarda do meu irmão? Ué, não é ele que é o seu queridinho? Essa é a palavra mais ou menos no original. Não é ele que foi aceito por ti? Não é ele que é o seu queridinho, o seu favorito? O Senhor com certeza deve saber onde ele está. Então Deus tem que trazer julgamento para Caim. E fazer com que ele se torne um errante, fazer com que ele se torne um vagabundo. Essa é a expressão que está aqui no versículo de número 12, você vai ser fugitivo, você vai ser errante. No versículo 14, você vai ser fugitivo, você vai ser errante, você vai ser uma espécie de um vagabundo sobre a terra. A sua vida vai ser sem sentido, sem significado. E aí o texto diz que Caim resolve, então, sair da presença do Senhor. Então, primeiro, ele se auto-exclui, ele não deixa Deus entrar no coração dele, Deus ser senhor da vida dele. Ele rejeita todas as oportunidades de Deus para a vida dele. E agora, ele se retira da presença de Deus. Ele sai da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Isso é muito sério. Enquanto Deus está fora da nossa vida, ainda existe esperança para nós. Existe muita esperança para nós. Enquanto Deus está fora da igreja, existe, pregador, possibilidade de Deus estar fora da igreja? Claro, e eu vou chegar lá com vocês.
Eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, versículo 20, está falando para uma igreja. Uma igreja que canta no seu nome, que adora o seu nome, que bate palma para o seu nome, que honra o seu nome, mas Deus não está lá dentro. Os presentes de Deus estão lá. A presença de Deus não. É por isso que eles confundem presente com presença. É o que acontece nessa geração. Deus estava fora de uma igreja. Então, enquanto Deus está fora de uma igreja ou fora da nossa vida, existe solução para nós. Porque Deus não desiste da gente. Deus está batendo, dizendo, olha, deixa eu entrar. Deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu operar na sua vida. Agora, o que é que Deus diz para essa igreja? Que ele estava lá por lá de fora, tentando entrar. O que acontece quando não existe lugar de Deus dentro de nós? O que acontece quando nós fechamos o nosso coração, quando nós não queremos Deus na nossa vida? Claro que a gente não verbaliza isso, mas com a forma como a gente está vivendo, a gente prova que a gente não está interessado na presença de Deus. A gente só está interessado nos presentes de Deus. Basta você olhar para as suas orações, porque é que você ora, de verdade, você vai perceber que você está mais interessado nos presentes de Deus do que na presença de Deus. A gente não busca Deus por causa da sua presença. A gente busca Deus porque a gente está com um problema. A gente está com um filho nas drogas, a gente está com uma porta fechada, a gente não busca porque a gente ama Deus, tem paixão por Deus. Então Deus, enquanto Ele está fora da nossa vida, existe solução, porque Ele está batendo. Agora, para essa igreja, Ele diz assim, olha, se vocês continuarem assim, nem quente, nem frio, vocês ficarem morno, sabe? E quando você começa a beber água morna, isso te dá uma ânsia de vômito. Aí Deus diz assim, eu vou vomitar vocês. Aí já não é Deus fora da gente. Aí é a gente fora de Deus. Aí a coisa é séria. A ponto de Deus não te suportar. A ponto de Deus olhar para você e dizer, estou te suportando dentro de mim. Mas você não está mudando. Você vai acabar gerando uma doença. Você está me dando ânsia de vômito. Pensou? Uma pessoa, e o texto aqui fala que é uma igreja, que está vivendo de tal forma ligada ao secularismo do mundo, que Deus diz, eu vou ter que vomitar vocês. Primeiro, porque eu não encontro lugar aí dentro que eu bato, e vocês não abrem, porque vocês estão tão fascinados com os meus presentes, que vocês perderam a minha presença e nem perceberam que eu estou por lá de fora. Então eu vou ter que vomitar vocês, jogar vocês de mim. Aí a coisa é feia. Por isso que Davi, quando pecou, na hora ele cai de joelhos no Salmo 51, versículo 10 em diante, e ele diz, Deus, não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero estar em ti e quero que tu estejas em mim. Por isso que a gente só vai poder entrar no reino se o reino estiver em nós. Quantos estão me entendendo? Então o Caim sai, se retira da presença de Deus e vai fundar uma sociedade. Você vai ler o versículo de número 17, ele funda uma cidade e ele coloca o nome dessa cidade de Enoque. Não confunda esse Enoque aqui com aquele da genealogia de Enos e de Sete. Esse Enoque aqui, ele é da descendência de Caim. O nome da primeira cidade que a gente conhece é Enoque. Aí esse Enoque teve um filho, versículo 18, chamado Irade. Irade teve um filho chamado Meujael. Depois você pode pesquisar. Vai lá e anote, pesquisa aí no Google, o que é que significa Meujá. Meujael. El, vocês sabem que significa Deus. E Meujá significa foi cortado, foi banido, foi extinto, foi apagado, foi convidado a se retirar. Meujael significa Deus foi banido. Deus foi extinto. O Caim sai da presença de Deus, o Caim é expulso da presença de Deus, Deus não está nele, ele não está em Deus, e agora ele vai fundar uma sociedade onde Deus não é bem-vindo. O Deus do seu irmão Abel, o Deus do seu pai Adão e da sua mãe Eva, esse Deus não é bem-vindo nessa sociedade. Por isso nós vamos colocar o nome dessa criança de Meujael, onde Deus foi extinto. Nós vamos matar Deus. E essa é a cultura em que a gente vive. A gente lê um pouco sobre esses filósofos da geração passada e os filósofos atuais, e a maioria, não todos, graças a Deus, a maioria dos professores das universidades hoje, eles acreditam nisso.
Eles acreditam na morte de Deus. Deus morreu, segundo Nietzsche, Deus morreu para a filosofia, Deus morreu para tudo. E que isso que nós aprendemos na igreja, esses professores estão colocando que é a ideia de homens, que a religião é o ópio dos povos, e que isso tudo vai acabar. E aí essa moçada toda não encontra resposta na igreja. E a gente manda os nossos filhos para as universidades, e eu conheço um monte de líderes da igreja que estão preocupadíssimos porque os seus filhos estão afastados de Deus. Eles foram para a faculdade e acabaram perdendo a fé, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber do reino de Deus, não querem mais saber das coisas de Jesus. Eles se apostataram literalmente. Graças a Deus, não todos, mas muitos. Por causa desse sistema que está dizendo que não existe isso. A fé, Deus, Bíblia. Esses dias um engraçadinho falou para mim assim, eu não acredito na Bíblia. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque foi o homem que escreveu. Aí eu estava sentado e falei, cara, imagine um jumento com uma caneta na mão escrevendo assim. Imagine um jegue. Imagine uma girafa com a caneta na mão. Falei, claro que foi o homem que escreveu, cara, mas por inspiração divina, movido pelo Espírito Santo. Não foi um jegue que escreveu a Bíblia, foi um homem que escreveu a Bíblia, mas inspirado pelo Espírito Santo. E o cara me olhou assim, falei, desculpe se eu fui assim um pouco grosso com você, mas é que é verdade. Você pensou que quem escreveu a Bíblia? Quem? Um querubim, um serafim? Um arcanjo? Se você não acredita nem em Deus, você vai acreditar nesses seres? Falei para ele, claro que foi o homem que escreveu, mas movido, inspirado pelo Espírito Santo. E aí, a moçada está entrando nesse sistema. E eu estava uma vez lá no aeroporto de Brasília, lendo a Bíblia. Não sei se você vê a minha Bíblia, ela é toda anotada. E eu leio a Bíblia com calculadora. Minha esposa diz, me viu lendo a Bíblia com calculadora, falou, meu Deus, como é que você lê a Bíblia com calculadora? Eu falei, porque para eu descobrir se quem dessa genealogia de Gênesis 5 o Noé conheceu, o Adão conheceu, eu preciso pegar as idades. E na genealogia de Gênesis 5, só teve um deles que o Noé não conheceu. Só um. Os demais o Noé conheceu todos. O Noé falou do plano para todos. Você pega Gênesis 10 e você vai ler aquela genealogia e você vai ver que só tem um que o Abraão também não conheceu. O resto, ele conheceu todos. Ele falou do plano de Deus para todos. Então tem que pegar a calculadora e ficar lá vendo a idade, morreu com tantos anos, aí nasceu. Se nasceu, então ele estava vivo nessa época e tal. Eu sou assim, meio doidão. E o cara viu a minha Bíblia toda desenhada e ele falou bem assim, que é isso aí? Eu falei, é Bíblia. Mas você está arriscando a Bíblia desse jeito? Eu falei, eu preciso anotar, memorizar. Ele falou, mas você não sabe que Isaías é um livro obsoleto, esse é um livro morto? E esse cara é professor da Universidade Católica de Brasília. E aí eu comecei a conversar com ele, falei, é mesmo? Ele falou, você não sabe que a fé, que Deus morreu? Aí eu percebi que ele tinha lido Nietzsche. E eu falei assim, interessante, senta aqui, deixa eu mostrar algo para você. Você sabia que o Nietzsche era uma espécie de um profeta? Aí ele olhou assim, o quê? Eu falei, o Nietzsche era um profeta? Ele falou, é mesmo? Porque o Nietzsche não falou da morte da fé? Ele falou da razão que vai prevalecer e a fé que vai desaparecer. Ele não falou isso? Lá na ciência, a Gaia, a ciência, ele não falou nesses outros livros dele lá, que a fé vai desaparecer, naquele livro dele, O Super-Homem, que eu li também, ele não disse que vai aparecer um homem, que vai ser a resposta para o mundo inteiro, que o homem não vai precisar mais depender de nada que seja do mundo espiritual, que não vai existir mais dependência do mundo espiritual, que a ideia de Deus é os homens que não conseguem encarar suas próprias fraquezas, não conseguem vencê-las, e então tem que inventar uma divindade para poder, fugir, escapar da realidade desse mundo cruel. E foi falando com ele, ele, você leu isso? Falei, eu li aquele outro também, eu li quando ele chorou, e eu li aquele outro livro dele, e o cara foi, e eu fui falando, aí eu falei para ele, agora vem ver o que Jesus disse. Aí abri a Bíblia, uns capítulos, uns versículos depois de Lucas 17, está em Lucas 18, versículo 8, Jesus pergunta assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará porventura nela a fé? Vai existir fé na terra, olha lá, encontrará fé na terra? Falei para ele, olha o contexto que Jesus está dizendo aqui, um contexto de uma geração antediluviana, o contexto de uma geração pós-diluviana, um contexto de muita perseguição, um contexto de muitos sinais. E aí Jesus pergunta, vai existir fé na terra? Falei para ele, seria que Nietzsche não deveria ter lido isso aqui, que quando Jesus fosse voltar,
realmente não vai existir fé na terra, as pessoas vão perder a fé. Aí ele ficou me olhando, e eu falei para ele, vou mostrar outra coisa para você. Ele veio lá em 2 Timóteo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando Paulo está falando do anticristo. E Paulo diz que o anticristo vai se assentar no trono de Deus, e ele vai, diz o texto, versículos 6 e 7, que ele vai se assentar no santuário de Deus, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e contra tudo que é objeto de adoração. Falei, olha, o sistema do anticristo é um sistema que não vai permitir fé em nada. É um sistema que diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adora. E esse ministério da iniquidade já está em ação. Ele está operando aqui na terra, esse sistema do anticristo. E eu falei para ele, olha aqui o que está escrito, cara, que o anticristo vai proibir a adoração a qualquer Deus e vai proibir a adoração a qualquer outro tipo de ser espiritual ou de ídolos. Não vai existir fé. Ele falou, nossa, rapaz, está escrito isso na Bíblia. Eu falei, está aqui, está escrito que a fé vai acabar. E você vai ler também lá em Timóteo capítulo 4, fui mostrando para ele, que Paulo diz que nos últimos dias os homens não suportarão mais a sã doutrina, terão comichão no ouvido, não vão suportar, porque Deus vai incomodar, porque Deus tem princípios, Deus tem limites, Deus tem barreiras, Deus tem mandamentos, que o homem vai se sentir tolhido, encolhido, não vai poder, se ser desenfreados. Então eles vão dizer assim, não queremos mais saber da verdade, a gente quer se voltar às fábulas, aos mitos. Eles terão comichão no ouvido e não vão mais querer ouvir a verdade e se apostatarão da fé. Está escrito isso na Bíblia. Se apostatarão da fé. Uma outra tradução disse naufragarão na fé. Ou seja, a fé vai naufragar, as pessoas vão abandonar a fé. E esse cara ficou me olhando, aí chamaram lá o avião dele para ele ir, ele levantou e disse, foi um prazer falar com você, eu preciso ler mais o Novo Testamento. Eu falei, leia mesmo, cara, mas antes de você ir, deixa eu mostrar para você o versículo 7, de Timóteo capítulo 4, que eu tinha mostrado sobre a apostasia. Aí eu mostrei para ele o versículo 7, quando Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu disse para ele, tem um grupo de pessoas nessa terra que não vai perder a fé. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé. E desde já o justo juiz me dará a coroa da vida, a qual está reservada não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Aí esse cara, glória a Deus, esse cara olhou para mim assim, eu disse, leia mesmo. Leia mesmo. Porque é esse sistema do não precisamos de Deus. É esse sistema de que a gente não precisa dele. E eu já estive pregando em mais de 80 países do mundo. Eu já estive em países que você olha e você vai falar de Deus para as pessoas falam, para quê? Eu tenho tudo. Eu não preciso de nada. Eu tenho plano de saúde, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho um monte de coisa. Eu não preciso de Deus, cara. Para que Deus? Então parece que quanto mais coisas as pessoas têm, sem que elas percebam, elas pensam que são possuidoras, mas elas são possuídas. E o Evangelho é a proposta de você receber a capacidade de se despossuir, para você ser possuído pelo possuidor de todas as coisas, para receber a capacidade de possuir sem ser possuído. Mas deu para entender? Mas o mundo não entende assim. O mundo está cada dia mais nesse sistema hediondo, secularizado, materialista, aonde nós dentro da igreja estamos pensando que bênção de Deus é medido pelo número de carros que está no estacionamento da igreja. Que bênção de Deus é medido pela quantidade de dinheiro que a gente tem no caixa. A gente não vê mais as pessoas cheias do Espírito Santo. A gente não vê mais as pessoas comprometidas com o reino de Deus. A gente vê as nossas campanhas, e as nossas campanhas é para quê? Quero um carro melhor, quero uma casa melhor, quero um emprego melhor, quero que o meu vizinho morra, quero que o meu patrão se afunde, eu quero o dono daquela empresa. Essas são as nossas campanhas. É business, é negócio. A gente está atrás dos presentes de Deus, a gente não está atrás da presença de Deus.
Nós estamos nessa geração. E o que acontece nessa geração quando nasce meu Jael? Deus não é presente aqui nesse lugar, Deus não é bem-vindo, aí você já vai ler logo no versículo de número 18. Versículo 19, de Gênesis 4. Lameque tomou para si 2 esposas. Puxa, um capítulo e meio atrás, tem o projeto original de Deus. O homem se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Esse é o projeto original de Deus, é o projeto onde a vontade de Deus está. Mas no sistema onde Deus não é bem-vindo, no sistema de Caim, em uma sociedade onde meu Jael nasceu, onde Deus foi banido, vale tudo. Então eu não quero só uma mulher, eu quero 2. O Lameque diz, eu quero 2 mulheres, pronto, e vou casar com 2 esposas. Aí nasce aí a poligamia. Por quê? Porque não tem mandamentos. Não tem sistemas, não tem valores. Nada é sólido, tudo é líquido. Vocês sabem, Zygmunt Bauman está por aí, essa filosofia toda tem tomado conta do mundo e está desde Gênesis, sabe? Nada pode ser permanente. Tem que escorrer o que é. E a gente, como pregador, precisa entender isso hoje, viu? Essa moçada aí, nossos filhos que estão indo para a faculdade, a minha filha, a Blanche tem 18 anos, eu tenho vergonha às vezes de conversar com ela. Que tem uma capacidade de argumento, uma inteligência, que o que ela sabe com 18 anos, eu fui aprender agora um pouquinho com 50. Então, a minha comparação é mais ou menos assim, nossa geração, nós, os pregadores, pastores de 20, 30 anos atrás, a nossa geração é o seguinte, Deus colocou a gente numa jangada, descendo o rio. E colocou uns remos na nossa mão. E a gente vai remando. Opa, estamos na jangada. Isso é o reino de Deus. Aí, o que tem que fazer? Pega o remo, desvia dos troncos, das pedras, sabe descer um pouquinho das cachoeirinhas aí. E a gente veio. A gente sabe manejar a jangada. Só que a gente se esqueceu que o rio vai parar no mar. Leia Eclesiastes 1. Todos os rios vão parar no mar. E no mar a jangada não funciona. No mar tem que ser navio e tem que ter bússola. Aí a gente não sabe. A gente está acostumado só no rio. E aí a gente olha para essa nova geração que são os nossos filhos e a gente tem que dizer, não, tem que pegar a jangada. E eles estão dizendo, mas pai, não tem mais rio. Agora é o mar. E a gente não sabe usar a bússola, só o remo. Então existe esse choque de gerações e a gente precisa entender a mentalidade dessa moçada. Para a gente pregar para eles o evangelho e não o costume de uma igreja, porque senão eles vão pular fora mesmo. Se eles pensarem que evangelho é esse negocinho nosso de reunir e de cantar e de bater palma e de dar dízimo e de ofertar, mas que não desemboca em praticidade de vida lá fora para com o próximo, esse evangelho que não se transforma em atos, em abraços, em amor, em vida, eles vão dizer, eu estou fora disso aí. É religião mesmo. O Nietzsche foi teólogo. Ele estudou teologia, ele, como muitos hoje. Estudam uma Bíblia, estudou teologia, foi criado na igreja, olha e diz assim, não, esse evangelho não serve para mim. Não serve, porque é só uma religião. Agora, quando você conhece Jesus de Nazaré, que não é um gênio da lâmpada mágica para você, mas Ele é o seu Salvador. Você sabe que Ele é o Senhor da sua vida, explodiu lá no cerne da sua existência. Não existe mais para onde você ir, não tem como fugir dEle. Ele é o Senhor da sua vida, você vai viver para Ele. Mesmo que a igreja esteja doente, você continua vivendo para Ele, porque você não depende de igreja, você depende dEle. Deu para entender, queridos? E esses meninos precisam ver isso na gente. Eles precisam ver isso na gente. E aqui, como é uma sociedade onde Deus está banido, e é a sociedade onde nós estamos vivendo, Deus não é bem-vindo, Deus incomoda as pessoas. Deus incomoda o sucesso das pessoas hoje. Então é melhor a pessoa ser um cético do que ela reconhecer a presença de Deus. Porque a partir do momento que ela diz, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é real, pronto. Ela sabe que vai ter desdobramentos eternos e que ela vai ter que ter um comportamento na sua vida que venha condizer com aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, por isso é mais fácil para essa sociedade fazer meu Jael nascer. Não quero saber de Deus. Não vai ter consequência. Vou viver do jeito que eu quero. Eu sou o capitão do meu destino. Eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Porque é um jeito de apagar tudo
para dizer, a vida é só isso aqui mesmo, e não vai ter desdobramentos eternos, eu vou viver do jeito que eu quero, eu sou o Senhor da minha vida, eu não tenho satisfação para dar para ninguém, e essa é a filosofia que está aí, no mundo hoje. Aí nasce meu Jael. Aí, se você está grávida, e está precisando de nome para filhos, o versículo aqui diz que nasceu Nabal e Jabal. É Jabal e Jubal. Uma dupla, né? Então, Jabal e Jubal, gêmeos, né? Nome bonito. Versículo 20 diz que esse Jabal, ele foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. O que está acontecendo na geração de Caim? Um sistema imobiliário e agropecuário. É um sistema de prosperidade, porque as pessoas não tinham isso para viver. E esse camarada disse, uau, a gente vai ficar vivendo desse jeito não, eu vou criar um lugar que vai dar proteção para a gente, que vai dar privacidade para a gente. Então eu vou criar um sistema imobiliário, eu vou criar um lugar onde as pessoas vão poder morar dentro de tendas, vão ter a sua privacidade, ninguém vai ficar vendo o que é que estão fazendo. Lá dentro, as pessoas gostam de casa, as pessoas gostam de privacidade. E esse cara, na época de Caim, já começa esse sistema aí, começa a marcar os gados, dono de todo o rebanho, criar rebanho, a marca lá, pum, Jabal. Fez um negócio de ferro lá e Jabal, 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 em tudo quanto é gado. O sistema agropecuário, essas coisas, criação de boi, eu sou o dono, é meu, pertence a mim. Está começando naquela sociedade. Tudo que está aqui em Gênesis 4 está no final da Bíblia, no Apocalipse. Tudo que está no começo está no final. Aí esse Jabal tem um outro irmão, e o nome dele é Jubal. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. E esse foi pai de todos os que fazem o que aí? Tocam harpa e flauta. Então, até então, não existia música na terra. Você não vai ouvir nenhuma vez de música. De que o Adão entrava na presença de Deus e porque tinha música. Porque na nossa cabeça a adoração é música. Não é isso? Adoração é muito mais do que música. O Abraão não tinha música quando ele tinha uma faca para matar o seu filho. Aquilo ali era obediência. Aquilo ali era pura adoração. E a gente pensa que música é adoração. Não é. É aqui que vai nascer, que o cara vai conseguir captar sons que não é dessa criação. Ele vai criar instrumentos que vai trazer sons que vai ser agradável. Imagine um mundo hoje sem música. As pessoas não sabem viver sem música hoje. O Adão está no jardim do Éden e a adoração dele é com Deus. É o silêncio, é a criação, e é Deus que vem, ele tem comunhão, e não tem esse negócio de que a gente faz assim, vamos preparar o ambiente, né? Vamos preparar o ambiente com a música. Eles não tinham essas coisas que a gente tem hoje. Para Deus chegar e o clima tá legal, sabe? Porque a gente adorou e a gente cantou e aí Deus veio por causa da música. Não tinha isso. No Jardim do Éden não tinha isso. Graças a Deus que veio esses sons e a gente sabe que os anjos cantam, os querubins cantam e por todos os salmos está dizendo para a gente cantar, para a gente usar instrumentos musicais também. Louvado seja Deus, é pegar a música e levar para a glória de Deus. Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Depois tudo isso foi criado, mas no princípio não era assim. E é esse cara aqui que é o camarada que consegue captar sons, e aí ele inventa a flauta, ele inventa a harpa. Imagine como que a vida vai ficando assim, sabe, cheia de atrativos. Parece que o tédio vai saindo porque tem música, canta. Tem pessoas que não conseguem conviver com o silêncio na nossa geração. Não consegue. Se você colocar essa pessoa para ficar 1 hora sozinha, quietinha, em um sítio, ela morre. Ela não consegue conviver com o silêncio. Ela não sabe ouvir Deus no silêncio. Ela entra no carro, rádio. Ela entra na casa, televisão. Toda hora tem um aparelhinho ou está no ouvido. Ela não consegue conviver sem música. O mundo perde a graça para ela se a música for tirada do seu convívio. E esse cara aqui está trazendo um avivamento
Eu não vou nem falar da influência da música nessa nossa geração. Eu não preciso, né? Mas a música, ela tem uma capacidade, você sabe disso, quem estuda um pouco sabe, que a música ela tem capacidade de mexer com as suas ondas cerebrais, com estado alfa, delta, beta, e vai te levando até você entrar num negócio chamado zen. Vai esvaziando. Tem caras que... Muita gente morre, se suicida escutando música, porque... vocês sabem a dupla que mais faz sucesso hoje, vai ver a música dessas pessoas, meu Deus do céu. Parece que foi traído 200 vezes pela mulher. Mas é isso que... As pessoas não pensam na letra, pensam na música. Eu lembro quando eu era moleque, eu gostava muito do Raul Seixas. Eu era fã do Raul Seixas. Eu cantava, mas eu não prestava atenção no que eu cantava. Eu gostava da música, a música me fascinava. A música mexia com as minhas ondas cerebrais. Então, as letras iam entrando de forma inconsciente, eu não percebia. Aí eu me converti. Falei, meu Deus, eu cantava isso. Não, eu cantava uma música do Raul Seixas. O coitado é uma blasfêmia contra Deus. O coitado, o cowboy fora da lei, o coitado foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer é como um coitado naquela cruz. Morrer naquela cruz. Ele está chamando Jesus de coitado, de cowboy fora da lei. O coitado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar uma de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Eu cantava isso, cara. Depois que eu me converti, eu falei, meu Deus! Mas a música é que tapava essa coisa, que não me deixava pensar na letra. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós vivemos em uma geração da música. Nós vivemos em uma geração que as pessoas estão fascinadas pela música. E não pode. Se você colocar o off, essas pessoas entram em desespero, porque elas não conseguem viver de bem consigo mesmas. Aí o versículo 22, aí, se você está procurando nome para um filho, Zilá, por sua vez, deu à luz a um camarada chamado Tubal-Caim. Tubal-Caim, ele foi o quê? Ele foi o pai do quê? Fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Mas esse cara, ele começa a explorar a terra. Isso está em Gênesis capítulo 4, no começo. Ele começa a explorar a terra, a pegar o bronze, a pegar o ferro, e ele vai fazer o quê? Ferramentas. A minha tradução diz instrumentos cortantes. Ele começa a produzir toda classe de instrumento cortante. E o que diz o versículo 23? Logo após a terra ser explorada e ser fabricado instrumentos cortantes, instrumentos de ferro e de bronze, o que Lameque disse às suas mulheres? Olha a violência sendo estabelecida. Olha a vingança sendo estabelecida. Parece que ele está usando, no original hebraico, dá a entender que é isso mesmo. Que há um louvor de Lameque por armas que foi colocada em sua mão, que facilita ele matar as pessoas. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz simplesmente porque ele me pisou nos pés. A vingança é estabelecida. E aí ele vai dizer no versículo 24, que se Caim vai ser vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Essa é a filosofia do ódio, da vingança, do terrorismo. Está aqui, a terra é explorada. O que se usa hoje da terra? Essas usinas atômicas que a gente tem. Olha o que as pessoas fazem hoje com a terra. Que se um doido apertar um botãozinho lá, você sabe o que vai acontecer, Zacarias 14. Zacarias 14 fala que os homens vão estar andando na rua e de repente as órbitas dos olhos cairão apodrecidas. Que a língua apodrecerá na boca e cairá as pessoas estando vivas. O que é isso? Efeito da bomba atômica. São essas químicas que as pessoas vão usar, que lançaram um pouco tempo atrás lá na Síria, aquelas crianças, um míssil com um líquido, que o corpo dessas crianças iam se desintegrando, e essas pessoas iam... Gente, nós não temos noção. Tudo que está em Gênesis está no final, está no Apocalipse. A gente está vivendo isso. Aí se estabelece o sistema de vingança. Aí a gente lê a lei. Aí chega lá... Porque isso aqui é vingança. Está bem escrito lá, se tomará vingança.
Aí vem Deus e, para conter isso, estabelece a justiça. Nos 10 mandamentos, nos outros mandamentos, você vai ver Deus dizendo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou acalmar vocês estão muito violentos. Eu vou estabelecer um sistema chamado olho por olho e dente por dente. Isso é justiça. Deus está querendo frear esse negócio aqui. Porque o sistema é assim, ó, o cara vem e dá um soco na sua cara e arranca um dente seu, você vai ficar tão bravo que você vai arrancar todos os dentes da boca dele. Não é isso? Por que se matam no trânsito? Por que as pessoas brigam? Porque é a vingança. Não, quebrou minha perna, eu vou quebrar as duas suas. Na fúria, se uma pessoa te der um soco e deixar você roxo, você deixa a cara dela toda machucada. Porque é a fúria. Deus diz, não. Eu vou estabelecer justiça. Arrancou um dente seu, você não vai arrancar 2, não. Vai arrancar um só. E eu lia isso no Antigo Testamento e dizia, mas Deus, o Senhor é muito bravo, né? Que dente por dente, olho por olho, por que o Senhor não diz, vai lá, fica quieto? Não, é que Deus sabe que se um cara furar o meu olho, eu quero arrancar a cabeça dele. Aí Deus disse, não pode não, vamos conter esse negócio aí, vai lá e só fura o olho dele também. Não pega o facão. Então você vê, o sistema de Lameque é vingança, o sistema de Deus no Antigo Testamento é justiça, e depois veio Jesus no Novo Testamento e estabelece o sistema da misericórdia. O Pedro disse para Jesus, Lucas 17, Jesus, até quantas vezes alguém pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus disse, não, Pedro, até 70 vezes 7. Se o cara pecar contra você 480 vezes naquele dia, 480 vezes você vai perdoar. Aí o Pedro disse assim não dá. Aí o que é que ele disse? Aumenta-nos a fé. A gente pensa que é assim, que Pedro está dizendo assim, Jesus, coloca um pouco mais de fé dentro de mim. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, Jesus, para perdoar esse tanto, o Senhor chegou a um nível aí, ó. Então, aumente-me, leve-me até esse nível, aumenta-nos, leve-nos até o teu sistema, que é o sistema do amor, é o sistema da misericórdia, é o sistema do perdão. O único poder nesse universo que tem poder de destruir o sistema da vingança e da justiça é o sistema de Jesus, que é de bondade e de misericórdia. Quem nasce no reino de Deus pode caminhar a 2ª milha e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é coisa do Novo Testamento. Do Antigo Testamento é mais ou menos esse melô da vingança que a gente escuta hoje aí. Você não me ajudou? Você não me apoiou? Agora eu vou cantar. Tem sabor de mel. Sabor de mel, tem sabor de mel. Você que não me ajudou agora vai me ver aqui em cima. Sabe essa coisa de que, eu quero que Deus me exalte para ver como é que você está sendo humilhado. Isso é vingança, isso não é de Deus, não. O sistema de Jesus é, se o teu inimigo... Aqui não tem ninguém assim, né, pastor? É só em São Paulo onde eu moro. Se tiver fome, dá para ele de comer. Se tiver sede, dá de beber. Você fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça. Então não é, Deus vai colocar muito poder na minha cabeça. Não é isso, não. Quando uma pessoa faz mal para você, que é o texto de Romanos 12, versículo 11 ao 14, está falando de você não se vingar. Não vos vingueis a vós mesmos, ó amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Porque se o teu inimigo tiver, aí mais para frente aí desses versículos, se o teu inimigo tiver, acho que é o versículo 15, 16, você vai abençoar quem te amaldiçoa, e Paulo vem, pode passar para o 17, acho que é o 17 mesmo, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18, por favor. Se possível, não é quando.
Sempre uma letrinha muda tudo, não é quando. Se possível, quanto. A gente lê quando, e não é quando. Só quando eu estou bem. Não está falando de tempo. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Verso 19, por favor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que significa esse negócio de dar lugar à ira? Você ficar irado? Não. A linguagem é mais ou menos um boi selvagem, lá daquela época, que está vindo para cima de você. E se você ficar na frente, ele vai te pegar. Então você sai e deixa o touro passar. Na nossa linguagem hoje, é uma locomotiva que vem com tudo em cima de você, você está na linha, e Deus está dizendo, não fica aí não, que você vai morrer. Então saia e deixa a locomotiva embora passar, deixa o trem passar, deixa o carro passar, deixa a boiada passar. Paulo está dizendo, a ira vai vir contra você, para te pegar. O que você faz? Sai da frente, dá lugar para ela passar, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quantos estão me entendendo? Então vai vir esse sistema de Lameque sobre você, e quando vier, você sai da frente, deixa passar, porque existe um Deus que sabe fazer vingança. A gente não sabe fazer vingança. O cara arranca o dedinho da gente, a gente quer arrancar a cabeça dele. Deus diz, não faz isso não. Deixa a vingança para mim, exerce misericórdia, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quantos estão me entendendo, queridos? Por favor, diga amém. Aí a gente lê, no versículo de número 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, claro que eu não vou ter tempo de pensar com vocês da geração pós-diluviana, mas essa geração antediluviana, ela é uma geração que Deus não está presente. É só agora que esse camarada da genealogia de Sete, e você vai ver que tem uma diferença muito grande das duas genealogias, os filhos de Deus e os filhos dos homens, a descendência de Caim e a descendência de Sete, essa descendência de Sete está invocando Deus. O que é invocar? Invocar é chamar para se fazer presente. Ou seja, Caim, Deus, não te quer aqui. Caim, nasceu meu Jael, excluiu Deus, baniu Deus, mas a geração dos justos está invocando o teu nome, dizendo, venha e toma o seu lugar. Quando você ora o Pai Nosso, é isso que você está dizendo, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Venha Deus, toma o seu lugar. É uma invocação da presença de Deus para estabelecer o seu reino sobre essa terra, porque essa terra pertence ao Senhor. Mas essas duas coisas vão seguir até o final. E eu termino só citando alguma coisa da genealogia da geração pós-diluviana. Porque a gente comete muito erro. Porque a geração pós-diluviana era a geração de sodomitas. Então Deus matou aquela turma toda porque eram todos homossexuais. E a gente pega Gênesis 19, porque lá em Gênesis 19 está dizendo que o Ló ofereceu as suas filhas e os caras disseram, não, a gente não quer, não, mas minhas filhas são virgens, não, a gente não quer saber nada de mulher, não, a gente quer saber com os homens mesmo, com um anjo que está aí dentro da sua casa, a gente não quer relacionamento sexual com mulher, a gente quer relacionamento sexual com homem. E nós lemos isso no Novo Testamento de sodomia, ou de sodomismo, e isso é verdade, aconteceu mesmo, mas não é essa a causa que levou Sodoma e Gomorra à destruição. E a gente pensa que foi essa a causa. Existe uma causa bem diferente. Você vai ler lá em Lucas 17, na geração pós-diluviana, como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Aí acrescenta-se algumas coisas e omite-se outra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas aí vai dizer... aí não vai dizer que tem essa característica da geração antediluviana. Casavam e davam-se em casamento. Porque essa é uma geração sodomita. Não se casa e nem se dá em casamento. Portanto, uma geração que não se casa e que não se dá em casamento, ela já está condenada. Ela só vive aquela geração. Porque homem não gera filhos. Ele não pode ficar grávido e ter filhos. Mulher com mulher não gera filhos. Homem com homem não gera filhos. Então, a geração de Sodoma e Gomorra já está condenada à destruição. O que Deus está fazendo é apenas dando oportunidades para essas gerações se arrependerem. Você conhece a história de Gênesis 18, o Abraão vai orar,
E Abraão diz para Deus, Deus, o Senhor não pode matar o justo com o ímpio. Deus diz, não, eu não faço isso mesmo, não. Eu sou o juiz de toda a terra. Como é que eu vou matar o justo com o ímpio? Eu não posso fazer isso. O que você quer, Abraão? Deus, eu queria orar. Então ora, o que você quer? Se tiver 50 pessoas fiéis, firmes lá, nessa cidade, o Senhor poupa a cidade? Aí Deus diz, eu poupo. Se eu encontrar em Sodoma e Gomorra 50 pessoas que me sirvam, por amor a esses 50, toda essa geração vai ser preservada. Aí o Abraão sabia que não tinha. Aí ele fala, Deus, se o Senhor achar 40, aí Deus disse, eu poupo também, Abraão. Deus, se o Senhor achar 30 justos, 30 pessoas boas nessa cidade, o Senhor pouparia Sodoma e Gomorra? Deus disse, pouparia. Eu pouparia. Se eu achar 20 pessoas nessa cidade que pratiquem a justiça, por amor a esses 20, a sociedade não vai ser destruída. E aí o Abraão disse assim, Senhor, ainda eu sou pó, eu sou cinza. Se o Senhor achar 10 justos nessas cidades, o Senhor pouparia todo mundo. Deus disse, pouparia. E o Abraão sabia que não tinha ninguém. Então Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, não é porque lá existia o mal, porque o mal sempre existiu. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra porque lá não existe o bem. Ninguém pratica o bem. Se tivesse alguém que praticasse o bem, por amor a esse um que praticava o bem, a sociedade inteira seria preservada. Vocês estão entendendo a conversa de Abraão com Deus? E Deus sabia onde Abraão queria chegar. Por isso que você vai ler em Gênesis 19, que quando o fogo está caindo sobre Sodoma e Gomorra, diz o texto assim, e lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló. Deus se lembrou de Abraão, porque Deus sabia onde Abraão queria chegar. E lembrou-se Deus de Abraão e livrou Ló da destruição. Então o sobrinho foi salvo pela intercessão do tio. Você não tem noção do poder da sua oração. Você que está orando pelos seus filhos, orando pelos seus parentes, orando pelas nações, você não tem poder, você não tem noção do poder que tem a oração intercessória. Agora, por que é que Deus fez isso com Sodoma e Gomorra? O Antigo Testamento revela, Ezequiel, eu estou terminando, esse é o último versículo que eu vou ler com vocês, tenha fé em Deus. Ezequiel, capítulo de número 16. Venha comigo, por favor, versículo 49. Ezequiel 16, 49, nunca se esqueça do Apocalipse 3, por favor, a igreja de Laodiceia. Olha o que é que diz, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, está falando para Gomorra, está falando que as duas coisas aconteceram na vida delas. Primeiro, soberba, pessoas altivas, pessoas orgulhosas, e você vai ler na Bíblia que só existe uma única classe. Você vai ler o Novo Testamento inteiro, só existe uma única classe de pessoas que Deus resiste. Deus não resiste pecadores, Deus não resiste às pessoas, só tem uma classe de pessoas que Deus resiste. A Bíblia fala, Deus resiste ao soberbo. Deus não suporta gente soberba. Essa foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Soberba, segundo, fartura de pão, não faltava nada para eles, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, faziam negócio, era uma sociedade que tinha tudo, mas não tinha Deus. Você está vendo esse sistema nosso hoje? Não tinha Deus. Fartura de pão, próspera tranquilidade. Você acha que Deus não quer dar para a gente fartura de pão e tranquilidade próspera? Claro que Deus quer. O problema é ter isso sem Deus. O problema é pão sem Deus, que é materialismo, não é dependência, não é provisão, é materialismo. Pão, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e as suas filhas. Agora aí está o problema. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Viviam só para elas. Não existia expressão de bondade. O homossexualismo lá era apenas a ponta do iceberg. A sodomia naquela sociedade era apenas a ponta do iceberg. O mal estava muito mais profundo. Pessoas que viviam só para si.
Pessoas que não pensavam em Deus e não pensavam no próximo. Soberba não pensa em Deus. Não amparou o pobre e o necessitado, não pensa no próximo. São pessoas que vivem só para si. São pessoas egocêntricas. Paulo diz, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo. Eles não vão amar mais ninguém a não ser a si mesmo. Tudo é voltado para eles, é o egocentrismo. Tudo é o homem é o centro. E a gente vai chegar lá no Apocalipse 13, onde o homem vai ser o centro. Onde o anticristo vai ser adorado como o super-homem de Nietzsche. Onde a gente vê Apocalipse 11, a comunicação instantânea. Desde novo convertido eu sempre li aquilo e eu dizia, como Deus? Como que todos os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações vão ver 2 corpos mortos em uma praça? Hoje eu sei, sistema de satélite, comunicação instantânea. O mundo todo vê as coisas rapidinho, está no Apocalipse 11. Está no Apocalipse 13 a inteligência artificial. Porque vai ser dada poder para uma imagem falar. A imagem vai falar. A gente está vivendo nesse sistema hoje. Desses seres híbridos. Dessa sociedade líquida que a gente vive. O texto vai dizer que ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender se não tiver o nome, ou a marca, ou o número. São 3 coisas. Um vai reger o sistema político, o outro vai reger o sistema militar e outro vai reger o sistema religioso. É uma união desses seres para escravizar a humanidade no comércio. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver dentro desse sistema financeiro que vai dominar o mundo todo, e a gente está caminhando para isso. Mas Jesus disse em Lucas 17, que quando todas essas coisas começarem a acontecer, que a gente deve levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, é no sermão escatológico dele, do capítulo 21, quando ele fala no versículo 34, tenha cuidado por vós mesmos, cuidado pessoal, para que não suceda que o coração de vocês fique sobrecarregado com essas coisas, essas consequências todas da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, esses espinhos que sufocam a vida de vocês, para que aquele dia não vos apanhe como um laço, porque há de vir sobre todos aqueles que vivem sobre a terra. E o versículo 28 ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E a gente está vivendo esse tempo. Apocalipse 11 está aí, Apocalipse 13 está aí, a gente vive nessa sociedade. Apocalipse 8, os homens têm vontade de morrer, as pessoas estão procurando a morte, nunca em toda a vida tantas pessoas tiraram a sua vida, tanto suicídio, nunca em toda a história. Eu estive vendo um relatório da ONU, nunca em toda a história as pessoas tiraram tanto a vida como agora. E o Apocalipse diz que isso vai acontecer porque essas pessoas não têm o selo de Deus na sua fronte. Mas aqueles que têm o selo de Deus na sua fronte, que é a presença do Espírito Santo, Efésios 4:30, diz a Bíblia que esses seres malignos de morte e destruição não poderão tocá-los. Somos nós que temos o selo da redenção nas nossas vidas. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. A era de Laodiceia está aí. O que é que você está fazendo com as coisas que Deus te deu? O que é que você está fazendo com a saúde que Deus te deu? O que é que você está fazendo com os pensamentos que Deus te deu? O que é que você está te dando com a força que Ele te deu para trabalhar e ganhar dinheiro? O que é que você está fazendo com o dinheiro que Ele te deu? O que é que você está fazendo com a sua vida? Jesus não te salvou para você viver só para você. Jesus te salvou para você viver humildemente diante dEle. E para você poder abençoar milhares de pessoas no mundo inteiro, para que eles possam conhecer as boas novas de salvação, através da pregação do Evangelho. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por me dar coragem para trazer essa palavra. E eu quero que todos aqui saibam
que muito antes dessa palavra cortar, qualquer pessoa aqui presente, essa palavra há muitos anos vem cortando a minha vida. Então, se alguém aqui precisa ouvir essa palavra, eu sou essa primeira pessoa que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E obrigado porque o Senhor, através de mim, está ministrando ao coração dos teus filhos. Eu quero te fazer um pedido, Senhor, nessa manhã. Não nos lances fora de tua presença. Não retires de nós o teu Espírito Santo. Que a gente possa entender aquela mensagem para a igreja que dizia: sou rica, sou abastada, não está me faltando nada. E o Senhor disse: é mentira. Vocês são pobres, cegos, nus. Eu estou por lado de fora, batendo, querendo cear com vocês, querendo viver com vocês. Mas os bens me roubaram de vocês. Senhor, Tu és o nosso bem maior. Nós queremos dizer como salmista: quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje mais do que a Tua presença. Tu és a nossa maior riqueza, Senhor. O Senhor diz à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos a quem eu amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-te do teu mal. Dá-nos esse zelo, Senhor. Dá-nos esse zelo. Em nome de Jesus, de entendermos que o Senhor nos salvou para nos abençoar. Louvado seja o teu nome, porque nós somos abençoados. Mas o Senhor nos salvou para sermos abençoadores. Para a gente abençoar muita gente nesse mundo que não te conhece. Muda as nossas vidas e nós te glorificaremos para sempre. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.